Olá a todos, bem-vindos a este canal onde utilizamos a mitologia como uma lente de explorar a nossa realidade interna, utilizando também a astrologia e o tarot. Tenho aqui algumas cartas na mesa. Vamos falar sobre a temporada de Touro. O Sol entrou em Touro no dia 19 de maio. Esta é uma energia que eu conheço profundamente, sendo eu taurina com o Sol, Mercúrio e Quiron em Touro. E lembrei-me de trazer aqui uma história que já contei numa outra live sobre a passagem de Saturno e Neptuno de Peixes para Carneiro e com tudo que isso implica. Vamos rever então agora a história do Minotauro e do Rei de Creta e de Pasífae com uma outra lente. Pasífae, ela era uma poderosa feiticeira, ela é irmã de Circe, que eu também já aqui falei, que ficou exilada na ilha, isso é toda uma outra história. E elas ambas são filhas de nem mais nem menos do que o deus Hélio, o deus Sol. E são filhas de uma ninfa Perseis, que é também uma futurosa, uma ninfa oceânica. Elas têm muito o poder da transformação, da magia, da feitiçaria. Então, é uma mulher extremamente poderosa. Ela casa com o rei Minos, que também é filho do rei disparate, do deus Zeus, o rei dos deuses, e de uma princesa mortal que se chamava Europa. Portanto, ele é uma espécie aqui de semideus, como muitos dos reis míticos. Minos, que simboliza aqui a destruição do masculino pelo abuso de poder e pela necessidade de controlo, pede aos deuses que mostrem na terra um grande favor de todo o seu poder. E Poseidon, rei dos mares, atende o seu pedido e faz com que um touro branco magnífico emerja dos mares, como um sinal do favor dos deuses. Só que Minos apaixona-se pela beleza, pelo porte e pelo magnetismo deste magnífico animal e é incapaz de cumprir a ordem e o ciclo natural das coisas, que seria sacrificar este touro branco em honra do deus Poseidon, rei dos mares, e não o faz. E é aqui que tudo se desorganiza completamente. Como vocês sabem, os deuses, eles não castigam diretamente quando querem ser assim mauzinhos, é como a lei do karma. Ele vai castigar aquilo que é mais íntimo ao rei Minos. Então ele faz com que Pasífae, a feiticeira, se torne vítima de um feitiço. Também há aqui um grande simbolismo. Pasífae, apesar de ser uma feiticeira poderosa, ela detém em si o que todas as feiticeiras detêm, um desejo cósmico que é maior do que a força dos homens. E aqui não se trata de algo moral ou amoral. Estamos a falar sobre forças cósmicas que vão para além da vontadezinha dos homens, dos humanos, homens e mulheres. Então Pasífae, ela apaixona-se, vê se não me esqueço nada nas minhas notas. E ela não escolhe apaixonar-se. Isto é um feitiço, é uma possessão, é uma violenta maré que a impele a apaixonar-se pelo touro branco, pelo animal que devia ter sido sacrificado. Então, completamente desesperada, ela vai a correr e pede a Dédalo, o inventor, que mais tarde vai criar o labirinto, entre outras coisas, isso é outra história, e consumida por este desejo impossível, pede ajuda a Dédalo, que cria uma vaca oca de madeira coberta com pele natural, onde Pasífae se pode esconder e unir-se assim ao touro branco. Desta união nasce Asterion, estelar, filho das estrelas. Esse é o significado do seu verdadeiro nome, porque antes dele ser um monstro, ele foi amado pela mãe. Então, Asterion é o verdadeiro nome do Minotauro. Ele foi amado pela sua mãe Pasífae, ele foi amamentado, ele foi uma criança. E não é Pasífae que rejeita o Minotauro, é o mundo que rejeita o Minotauro. O Minotauro é um bode expiatório para o erro do seu pai, Minos, do seu pai adotivo.
Então o horror não é o nascimento do Minotauro, o horror é a resposta da sociedade que o vê como um monstro. Ele não tem lugar no palácio e é encerrado num labirinto construído por Dédalo para apaziguar a sua fúria, porque ele cresce só, sem linguagem, sem espelho, sem um corpo semelhante ao seu, e daí nasce a sua ferocidade. Ele não nasce como um erro em si, mas como uma manifestação do erro anterior, o erro de Minos. O Minotauro ele é a materialização de um desejo não integrado, o de Minos. Ele é também um apego não integrado, o apego de Minos, não dissolvido, não transformado, um apego ao que devia ter sido entregue, que era o touro branco, a Poseidon. E ele é uma tentativa de enganar o divino ou a ordem natural. E isso é ilegal espiritualmente. Então o erro de Minos é o abuso do poder no masculino e também uma demonstração da supressão do poder no feminino, porque Pasífae ela é uma poderosa feiticeira e que cai na maldição de Poseidon, rei, e do consequência do erro do rei Minos, e não um erro seu. Minos, incapaz de lidar com a vergonha e com a quebra da ordem natural, ao encerrar o Minotauro num labirinto, encerra também toda a comunidade e toda a sociedade. Porque ele encerra-o não para o matar, simplesmente para não o ver. Então o labirinto ele torna-se num útero invertido, porque ele não protege a vida, ele esconde-a. E como sacrifício, e como é que o impacto no coletivo, na comunidade acontece, é que a cada 9 anos, 7 jovens atenienses, 7 raparigas e 7 rapazes deveriam ser sacrificados ao Minotauro para apaziguar a sua fúria. E são sacrificados mais como ritual político do que alimento, não é? O monstro do Minotauro nasce quando não há lugar para a diferença. E o labirinto não foi construído para o Minotauro, ele foi construído para a vergonha e para a culpa de Minos. Pasífae, tal como Circe, ela paga o preço de ser uma mulher poderosa num mundo que teme o feminino indomável, que é o coração de uma mãe e a alma inquebrável de uma feiticeira. O facto de Poseidon fazer uma feiticeira cair num feitiço não é propriamente ingênuo. Então o Minotauro ele não é o mal, ele é a ferida. E esta ferida do Minotauro é uma ferida interna que muitos taurinos têm. E é sobre isto que eu também vos quero falar. Mais tarde, só para saberem como é que acaba a história, Teseu, que é um príncipe de Atenas, para apaziguar este sacrifício repetitivo, oferece para matar um monstro. E depois Ariadne, que é uma filha de Pasífae, mas com o rei Minos, vem também a apaixonar-se por ele e dá-lhe um fio mágico de um novelo dourado que lhe permite sair do labirinto, porque uma coisa é entrar e sair e matar o monstro, outra coisa é sair do labirinto. Essa é outra conversa. Então, o signo de Touro ele é o arquétipo do sustento, ele é terra, energia fixa, mas ele é também o arquétipo do limite, porque o Touro só larga quando já está completamente ensanguentado. E isso é um lado sombra que nós, taurinos, temos que aprender a dissolver e a transformar. Foi para isto que serviu 7 anos de castigo ou de lições extremamente duras de Urano em Touro, desde 2018. E Urano vai sair de Touro no dia 25 ou 26 de Abril e vai passar para Gêmeos, onde tem uma experiência, quer para os nativos de Gêmeos, quer para o coletivo, bastante mais agradável. Bastante mais agradável. Então, o signo de Touro não carrega só este lado sombra, como é óbvio,
O seu lado de luz é muito parecido com a energia do touro branco que Poseidon ofereceu ao rei Minos. Ele tem a força e por isso é que Minos não o pôde sacrificar. Os nativos de touro normalmente são conhecidos pela sua força, resistência, beleza, fertilidade, magnetismo e capacidade de sustentar ou, na pior das hipóteses, aguentar. Os nativos de touros também carregam então assim um grande apego, dificuldade em largar, tendência a suportar demasiado tempo. Então Minos é por um lado também um signo de touro desequilibrado e o Minotauro é a ferida interna. Porque Minos ele quer possuir aquilo que devia honrar e ele quer manter controle sobre algo que não lhe pertence, que é o touro branco. O Minotauro é o resultado deste excesso de contenção e apego. É uma verdade que foi escondida. É uma força que não tem lugar divino. Desculpa, entretanto, esqueci-me, tinha as cartas de tarô aqui. É uma força que não tem lugar divino. O Minotauro simboliza como o diabo e o 3 de espadas, a carta de maior sofrimento no tarô. E é uma força que não teve lugar legítimo e passou a viver no labirinto, que é como quem diz no inconsciente individual e no inconsciente coletivo, aqui neste paralelismo do signo de touro, mas qualquer pessoa se pode identificar com esta história. O sacrifício inconsciente é o lado sombra do signo de touro, dar demasiadas oportunidades, ficar demasiado tempo onde não é para ficar, onde não é saudável, frustração acumulada, ressentimento silencioso, explosão tardia, quando já não há volta a dar. Portanto, a reflexão para esta temporada, taurinos, talvez a pergunta não seja porque é que eu aguento tanto e a resposta não é porque somos fortes, já sabemos que somos fortes, mas sim o que é que eu me recuso a entregar e deixar ir no tempo certo. É o quê? Porque às vezes a energia está tão no apego que aquilo que se não se está a querer largar, na verdade, se nós olharmos bem, nós até já nem queremos isto. Nós até já nem estamos aqui. Só que houve tanto tempo, tanta energia investida, que custa deixar ir. Então eu vou continuar a segurar, a ver se eu consigo construir, resolver, melhorar, fazer algo por... Nem sempre dá touro, ok? Deixem ir. Porque no mito o problema não foi Pazify, e aqui eu vou colocá-la como a imperatriz, amar o touro branco. O problema foi Minos não o devolver, Rei de Ouros reverso, ao ciclo natural. Taurinos, vocês não são o Minotauro, está bem? Não tem que ser o Minotauro, não tem que ser o Rei Minos, e a mitologia aqui existe para nós nos identificarmos com um ou outro personagem, com um ou outro conflito e inspirarmos na resolução, mesmo que a resolução às vezes seja com contornos bastante dramáticos, que é comum na mitologia. Então, nós não somos o Minotauro, nós não somos Minos, nós somos um ponto de consciência entre os dois. E talvez nesta temporada de touro nos esteja a pedir para honrar a nossa força sem nos sacrificarmos até ao limite. Para perceber quando é para sustentar e quando é para largar. Não esperar chegar... Agora deixa eu ver se encontro o 8 de espadas, está aqui, perfeito. Não esperar chegar até ao labirinto para pôr fim a algo. Como nós já sabemos, sair do labirinto é extremamente difícil. O príncipe Teseu de Atenas teve que ter um novelo mágico. E depois a história ainda é mais complexa. Não é só seguir o novelo. Porque quando um touro, por outro lado, sai do labirinto e se vai embora, não há argumento nem discussão possível. Acreditem que um taurino se vos deixa para trás uma amizade, um relacionamento de trabalho, um relacionamento romântico, se afasta num relacionamento familiar, garantidamente esse taurino tem razão. Porque ele, antes de se vir embora, deu 1527 oportunidades, sendo que a pessoa só merecia 500. Então estão 1027 a mais. Estão 1027 como excesso de energia, como cansaço.
Isso, touro, isso não é poder. Há que aprender, taurinos, eu incluída, isso não é poder. Isso não é força. Isso é exaustão acumulada. Taurinos, nós temos a tendência subtil para preservar aquilo que tem valor ou que nós damos valor. Nós não entramos nas coisas, nos projetos, nos relacionamentos para testar, a ver se funciona. Nós entramos para ficar e para construir. Mas por vezes o ciclo pede para largar e abdicar, virar as costas em vez de aguentar. E aguentar não é construir, mas também isso não é um erro moral nosso. Isso é o nosso instinto de conservação. Somos signos fixos. Nós preservamos o elemento terra no coletivo. Nós sustentamos o chão para os outros signos e para nós, mas também muito para os outros signos. Então, se nós damos demasiadas oportunidades, porque nós precisamos de ter, agora eu queria ver aqui o Rei de Espadas, de ter a certeza absoluta. Também pode ser alta sacerdotisa, se bem que nós muitas vezes não ouvimos a nossa intuição, não é? É verdade, é assim. Extremamente intuitivos, só que... deixa-me só tentar mais uma vez. Ok. Nós queremos ter a certeza... Agora, imaginem que eu vos estou a mostrar o Rei de Espada para simbolizar a certeza absoluta, clara e cristalina. O As de Espadas não serve, tem que ser o Rei. Nós queremos ter a certeza do que é que funciona e do que é que não funciona, então nós saímos e abandonamos algo quando já vimos tudo, já fizemos. Está aqui a Rainha de Espadas, também serve. Rainha de Espadas, nós queremos ter a certeza absoluta. Nós saímos do barco não ao primeiro sinal, não ao segundo sinal, não ao 20º sinal, nós saímos quando vimos tudo, tentamos tudo e já não há defesa possível, e aí acabou. Portanto, o nosso crescimento, taurinos, aqui não é deixarmos de ser taurinos, porque isso seria abdicar do nosso dom e do nosso superpoder de construir e de sermos os construtores do zodíaco. É aprender a fazer o sacrifício no tempo certo. Antes de chegarmos ao limite. Antes de nos colocarmos num labirinto difícil de sair e que tem um preço, também tem um sacrifício sair do labirinto. Antes temos que cortar tudo para nos salvarmos a nós próprios. Então, em vez de eu aguento porque eu sou forte, esta é a carta de touro, outra carta de touro, aqui só uma curiosidade, uma à parte, vocês sabiam que no tarot as cartas estão designadas a signos e a planetas, e o signo de touro é o que tem mais atribuições no Rider-Waite Tarot, que é o que eu ensino, e correspondências a cartas. Nós temos 3 cartinhas para nós. Então, às vezes o Rei de Ouros pode ser, mas sobretudo a Rainha de Ouros. Para mim as rainhas são os signos fixos. A Imperatriz, touro e touro. Aqui é sobretudo Vênus, mas touro, porque Vênus em balança é claramente a carta da justiça. E depois temos, onde é que está, uma carta muito importante que se chama o Hierophante em grego, que significa, muito parecido com a palavra guru em sânscrito, que é aquele que remove a escuridão, é que este é aquele que mostra a luz, que remove a ignorância. Eu não acredito. Sabem quando vocês acham que perderam uma carta? É porque basta desaparecer uma carta para um baralho estar inutilizado. Mas pronto, eu queria vos mostrar o Hierophante. Que às vezes tenho a mania de dormir com as cartas e de fazer magia com elas, e depois às vezes elas saem do lugar e demoram algum tempo a encontrar. Ok. Mas pronto, quero-vos mostrar, não interessa, o Hierophante. Imaginem o Hierophante, que algumas pessoas chamam erradamente de Papa. Está bem, a Igreja Católica, com a sua Inquisição e a morte de milhares de mulheres acusadas de bruxaria, nada tem a ver com o tarot, está bem? E o que tem não é uma história simpática. Ok. Não sei do Hierophante. Então, só esta à parte. A Imperatriz, a Rainha de Ouros
e o Hierofante. Cartas de touro no baralho. Voltando aqui aos taurinos, em vez de dizermos eu aguento porque eu sou forte, dizermos eu escolho onde investir a minha força. E a força taurina não está em aguentar tudo, já sabemos que isso é exaustão, está em nutrir, por isso é que a Imperatriz representa touro, em nutrir aquilo que é fértil, mas retirar a energia daquilo que não é. É como colocar uma semente na terra escura. Há coisas que brotam e outras que não. Então, taurinos, há que sacrificar o animal, o touro branco, no tempo certo e quando o divino assim o pede. Costumam haver sinais. O touro branco no mito não era o problema, ele era um presente divino, era um sinal cósmico, era algo de grande valor e beleza, tal como alguns relacionamentos, coisas, projetos que nos sucedem na vida. Eles são intensos, parecem ser certos naquele momento, parecem ser quase destinados, mas têm o seu tempo de duração. Tudo tem o seu tempo de duração. Criação, preservação, destruição. É assim para tudo. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nasce tem que declinar, perecer, morrer, mesmo internamente. Pensamentos, emoções, apegos. Então, no mito, o erro de Minos foi claro. Ele sabia que tinha que sacrificar o touro branco e escolheu não o fazer. Mas na vida real isto pode ser um bocadinho mais subtil. Como taurinos devemos aprender a não romantizar. Agora imaginem que eu vos estou a mostrar o As de Copas. Não, o As de Paus é outra coisa. Ok. O Rei de Copas serve. Energia de peixe serve bem. Lente cor-de-rosa sobre a realidade. Não romantizar o touro branco. E aceitar que algo valioso pode deixar de ser. E que valor é muito diferente de permanência. E há que dissolver em nós a resistência em largar. Esta é a lição de Urano em Touro. Aprender que a lealdade vira prisão, a persistência que ignora um corpo já ausente e o amor, ou a amizade, ou os laços familiares ou de trabalho se podem transformar num esforço contínuo. Entrar no labirinto, se assim tiver de ser, mas sair dele. Mas o melhor seria matar o monstro antes dele ser colocado no labirinto. Não esperar taurinos, nunca mais, esta é a lição de Urano em Touro. Se não aprender, vão ficar nela o resto da vida, sério. Isto é cientificamente, astrologicamente verídico. Taurinos, não esperem nunca mais que algo se torne insuportável para se permitirem sair. Eu não acredito que esta caneca esteve aqui o tempo todo. Espero que tenham gostado desta história, desta reflexão e desta análise. Deixem o vosso comentário, sobretudo quem é taurino, gostava muito de ouvir aquilo que têm para dizer.